Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Núcleo Espírita Luzita Pedroso. Eu sou Rodrigo Espinosa e conduzirei o estudo de hoje, que terá como título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Já de início eu agradeço à casa, em especial a Thaís e a Aglaé pelo convite e pela oportunidade de trabalho. Faremos a prece de abertura para pedir a bênção de Deus, da equipe espiritual da casa, que nos proteja, que nos conduza o nosso pensamento, acalme o nosso coração neste momento de estudo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo serenidade, pedindo paz, segurança, que possamos, Senhor, sintonizarmos com os nossos anjos da guarda e que neste breve momento possamos estudar a doutrina espírita, entendendo que ela é o único caminho que nos fará fortalecer a esperança e a fé nos dias de luta. Dai-nos força, Senhor, para aceitar o Evangelho como roteiro das nossas atitudes, renovando os nossos ideais, os nossos interesses, renovando, Senhor, os nossos sentimentos, que possamos ter em Ti, Mestre Jesus, o exemplo de amor em vida, que possamos passo a passo seguir o Teu roteiro em busca da luz e da paz, aprendendo o amor verdadeiro que moveu os Seus atos, as Suas palavras, os Seus pensamentos e que um dia moverá os nossos também. Que assim seja. Muito bem. O tema de hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 14, que tem como título Honrar vosso Pai e vossa Mãe. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, vamos relembrar um pouco a estrutura de cada capítulo. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm 3 partes principais. A primeira, que é a parte dos versículos bíblicos, em que Kardec recorta pontos importantes, segundo a sua interpretação, de Jesus, explicando ou vivendo um episódio que tem um significado moral. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma cartilha moral, é um código de conduta para que nós possamos converter as nossas ações, a nossa vida, em uma vida moralmente mais elevada, que possamos avançar no progresso e, principalmente, sermos úteis a Deus em vida e após a vida. Então, Kardec separa esses trechos bíblicos, grande parte do Novo Testamento, mas alguns também do Velho Testamento, e monta em cada capítulo uma teia, digamos assim, formada por um versículo-chave e versículos satélites. Logo, na sequência, Kardec explica esses versículos segundo a sua interpretação, segundo a filosofia espírita. E depois ele acrescenta as mensagens, que é a seção de instruções dos espíritos, aonde nós podemos ver o plano espiritual ratificando, reforçando essa interpretação, aonde o versículo recortado passa a ter uma conotação mais abrangente, com o acréscimo da reencarnação, da imortalidade da alma, da pré-existência da alma, nos mostrando qual a verdadeira destinação do ser humano na Terra. Então é muito importante que a gente entenda essa sequência, porque é comum que no Evangelho no Lar a gente faça às vezes uma leitura aleatória, abrindo o livro e fazendo a leitura naquela noite, o que é muito pertinente para a situação. Mas às vezes nós perdemos o senso de sequência. Então é muito importante que a gente saiba que o Evangelho é um material didático para o aprimoramento moral de todos nós. Então essa estrutura nos dá uma visão do todo desse roteiro preparado por Kardec para o nosso avanço. O capítulo 14 não é diferente. Então vamos ver a estrutura baseada nessas 3 partes principais do capítulo 14 e nós vamos ver o ponto que nós vamos estudar hoje. Então nós temos aqui o capítulo 14, que é dividido em 4 blocos, digamos assim, 4 assuntos principais: piedade filial,
quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, parentela corporal e parentela espiritual, e a ingratidão dos filhos e os laços de família. No primeiro item, piedade filial, nós temos o versículo-chave, né, que é uma passagem tão importante que está presente em 3 dos 4 evangelhos, né, Marcos, Lucas e Mateus citam esse episódio, que é Jesus conversando com o jovem rico. E nessa conversa, ele cita os 10 mandamentos, destacando, obviamente, o honrar pai e mãe. Depois, Kardec apresenta um versículo complementar do Velho Testamento, lei mosaica, Êxodos 20, 2, capítulo 20, versículo 2, que é a citação dos 10 mandamentos. Né? Honrar pai e mãe está nos 10 mandamentos. Né? Kardec explica isso nos itens 3 e 4. E no item 5, que já faz parte do segundo assunto principal, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, Kardec destaca uma outra passagem em que Jesus dá a entender o conceito de família espiritual, de família por ideal, de família por amor. Né? Kardec explica isso nos itens 6 e 7 e reforça no item 8 do subtópico parentela corporal e parentela espiritual. No item 9, que fecha o capítulo, é uma mensagem de Santo Agostinho, uma mensagem longa, de 1862, que, na minha humilde opinião, é uma das passagens mais poéticas, mais didáticas sobre o processo que estamos vivendo, sobre o processo da reencarnação, sobre essa vivência com aqueles que estão inseridos ao nosso redor. Porque temos, às vezes, dificuldade de lidar com as pessoas? Por que que, às vezes, nós causamos dificuldades no convívio com as pessoas? Esses relacionamentos, às vezes, dolorosos, tortuosos, em alguns momentos felizes, outros não, porque todo esse mar de emoção no convívio dessa célula matriz que é a família. Né? Então, Santo Agostinho trata de modo delicado, né, esse processo reencarnatório. E é uma lição, às vezes, dura para nós, nos reconhecendo naquela narrativa, mas, ao mesmo tempo, muito esclarecedora, porque nos mostra como realinhar a nossa conduta para que o desfecho dessa história atual seja mais feliz do que as nossas histórias passadas, não é? Então, essa mensagem, ela é longa e, se possível, seria muito interessante a leitura na íntegra, porque é muito bonita. Né? Então, aqui nós vamos ver um resumo dela, dividida em 8 tópicos, digamos assim, né? 8 partes principais. A abertura, que é uma introdução sobre ingratidão. Santo Agostinho explica rapidamente o conceito de ingratidão. Depois, nos parágrafos posteriores, ele desperta o nosso entendimento como é esse acordar na erraticidade. Né? Prepara o retorno, essa preparação para o retorno. Depois ele mostra a necessidade de reencarnar para reparar. Uma vez encarnado, nós temos que encarnar em uma família. Né? Não há como ser diferente, por mais que a família seja desestruturada, tenha uma célula ali de familiar. Né? E qual é o dever dos pais para com os filhos nesse reencarne, né? Nesse recebimento? Né? Ele mostra que a educação é o único caminho para o progresso, e depois ele mostra que reconhecer e lutar contra os instintos maus é a base da verdadeira educação. E ele fecha mostrando que há esperança quando tudo se fez, mas ainda assim o que gostaríamos que ocorresse não ocorreu. Então, é uma mensagem que fecha com esse ar de acolhimento, de esperança mesmo, para aqueles que se dedicaram, que se esforçaram, mas que, por muitos motivos, às vezes não conseguem alcançar o que gostariam nesse relacionamento familiar. Então, esses são os assuntos principais que nós vamos ver de perto agora, com a abertura sobre a ingratidão. Então, a mensagem começa assim. Santo Agostinho, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos.
Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então ele começa associando ingratidão a egoísmo. Então, a ingratidão é fruto do egoísmo. Toda vez que existe ingratidão nesses relacionamentos, quaisquer eles que sejam, existe egoísmo por trás. Existe egoísmo movendo, né, o intercâmbio entre essas pessoas. Então, isso é fato. Só que o Espiritismo mostra como esse egoísmo está anterior a esse relacionamento. Qual é a raiz desse vício moral? E, principalmente, como reorganizar essa estrutura emocional para que, no futuro, esse convívio seja mais harmonioso, né? Então, saber que esse sentimento não foi concebido no momento do óvulo, do espermatozoide ali, né, naquela fecundação, que existe um mar de informação anterior a isso, nos conforta. E saber que não vai terminar no túmulo também nos conforta. Nos dá força para não desistir, porque esse relacionamento é muito maior do que apenas uma convivência temporária aqui na vida material. Então, existe algo antes e existirá algo depois. A nossa jornada é muito longa e esse período é apenas um filme, um fragmento da nossa vida, né? Então, de certa forma, isso nos traz um desejo de continuar. E é o Espiritismo que nos mostra isso, não é? Com as inúmeras provas da vida após a morte. Santo Agostinho continua. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar-se até que deseje esclarecer-se. Então percebam que nós temos o livre-arbítrio. A decisão é sempre nossa quanto ao que faremos naquele momento, né? Ele continua: alguns levam consigo ódios violentos e desejo de vingança. Outros, mais adiantados, já conseguem entrever algo da verdade e reconhecem os terríveis efeitos de suas paixões. Então, é o despertar no plano espiritual, quando nós reconhecemos o histórico das nossas ações e vemos que grande parte das dificuldades que vivemos na Terra é fruto do nosso próprio desejo, da nossa própria escolha, da nossa própria conduta. Então, esse relacionamento faz com que a gente decida recomeçar ou estagnar, né? A gente pode aperfeiçoar ou estacionar-se, até que a gente mesmo deseje mudar de posição. Não tem como fazer com que outra pessoa se modifique se ela não queira. A equipe espiritual, os nossos anjos protetores respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então, se quisermos carregar esse ódio, essa violência armazenada há anos de convivência material, se quisermos conservar esse desejo de vingança, isso será permitido. Isso será permitido. Mas se tivermos essa fagulha de luz que faz com que a gente reconheça que essas ações têm consequências dolorosas em nós mesmos, mas principalmente naqueles que convivem conosco, e que depende da gente começar a reparação para um futuro mais feliz, também é permitido que a gente veja as possibilidades e os caminhos para iniciar essa jornada de retorno às leis de Deus. Santo Agostinho continua. Ao reconhecer essa fagulha de luz e os efeitos das paixões, os espíritos compreendem que, para se dirigir a Deus, só existe um caminho, só existe uma senha: a caridade. Então, naquela reflexão, naquele sofrimento, naquela tensão de recobrar a consciência no plano espiritual, nós percebemos que, derivado de todo o desregramento passado, nós estamos em uma posição de dor.
E que para sair dessa posição de dor só há um caminho: voltarmos ao amor, à prática do bem. Sintetizando, voltarmos a praticar a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, é necessário extirpar esses sentimentos para que a gente faça a caridade sincera, não é? Então, por um esforço imenso, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. E aí, é claro que nós nos revoltamos à ideia de perdoar. E ainda mais de amar aqueles que destruíram talvez a fortuna, a honra, a antiga família. Porque para fazer a caridade nós não temos que desenvolver a indulgência, a tolerância, o perdão. Não é essa a tríade contida no Livro dos Espíritos, da explicação sobre a verdadeira caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não há como fugir desse caminho, não é? E temos que começar por onde? Por onde a gente causou mais mal. E aí nós nos revoltamos, porque nos sentimos muitas vezes vítimas, não é? Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem força nesse momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e perde permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos do corpo que vai se formar. Então, olha que bonito a oportunidade de Deus de renascermos no seio justamente daqueles que precisamos reparar a nossa convivência. Então, a família, na verdade, é um ninho de renovação. Nós temos que entender que a família é a base da renovação interior. Nós estamos ali convivendo com pessoas a qual nós temos um histórico às vezes secular, milenar. É preciso resistência, bravura, para não ceder às paixões, aquele instinto de violência, que às vezes julgamos ser necessário. Mas é muito mais fácil ceder à violência, e é muito mais difícil praticar a indulgência, não é? Não é à toa que estamos ali. Não é à toa. E Santo Agostinho faz uma pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos. Ele diz que quando o espírito retorna a essa família, que na verdade, vendo lá atrás, é aqueles espíritos a qual ele teve desavença. Qual será a conduta dele nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência, força e boa vontade. Assim ele será amigo ou novamente inimigo dos que hoje convivem. E nós? Estamos sendo amigos ou novamente inimigos daqueles que convivemos? Isso é a descrição da nossa própria vida. Não podemos fraquejar sobre esse aspecto. Temos que ter constância. É difícil, sabemos, mas é uma oportunidade de Deus que estamos recebendo de mais uma vez retornar, recomeçar para um aprendizado fraterno, para desenvolver as virtudes que ainda não temos, mas que é necessário para o avanço da criatura. Paciência, tolerância, abnegação, desprendimento, resignação. Como é que nós vamos desenvolver essas virtudes se não tivermos um mecanismo de teste, se não convivermos com aqueles que ainda contrariam as nossas vontades?
Como é que eu vou desenvolver a paciência convivendo com pessoas que concordam o tempo todo comigo? Eu só sei se realmente eu desenvolvi a paciência quando eu sou testado, quando eu sou tirado do sério. E aí que eu vou saber a minha reação, se vai ser uma reação virtuosa ou não. Qual será a nossa conduta? Qual está sendo a nossa conduta diante desta família? Não é? Porque a função da reencarnação, pelo menos nos mundos de prova e expiação, é de aprendizado e reparação. Sabemos disso, né? E uma vez reconhecendo essa situação, qual é o dever dos pais para com os filhos? Santo Agostinho nos relembra: ó espíritas, compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Sabei dos vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos foi confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Olha só, mais uma vez, um despertar. Porque quantas e quantas situações os pais não vivem uma construção de bens para deixar para os filhos. A preocupação maior é o acúmulo de matéria para suprir as necessidades dos filhos, sendo que o que Deus espera dos pais é justamente esse processo de condução das almas dos filhos até as leis de Deus. É completamente diferente do que a grande maioria das pessoas acredita, que é necessário suprir as necessidades materiais, sendo que a função dos pais, olha só, sabei dos vossos deveres, e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que vos foi confiada. Então, a missão dos pais é aproximar a alma dos filhos de Deus. É óbvio que vivemos em um mundo material e que nós temos que construir, vencer na matéria do ponto de vista de progresso, né? Temos a lei de conservação que nos impele, né, a buscar o bem-estar, o que é muito natural. Mas nós não devemos atrelar a felicidade e viver apenas para conquistar esse bem-estar material. Isso é uma das variáveis que envolvem a reencarnação. E a principal delas é o desenvolvimento moral, né? A capacidade de discernir o bem do mal, escolher voluntariamente agir no bem, o bem de todos, não apenas o bem individual. Essa deve ser a preocupação dos pais, de educar os filhos para agir no bem de todos, né? Porque quando, de Santo Agostinho, o filho foi gerado, ele traz um histórico de informação, de vivências, de experiências. Ele não foi criado no momento da concepção, pelo contrário. Aquilo, na verdade, é a concepção do corpo físico. A alma vem do espaço, de Santo Agostinho, vem do plano espiritual, extrafísico, é isso que ele está querendo dizer. Então, a missão dos pais é uma missão sublime, a qual nós vamos receber uma recompensa imensa se a cumprirmos fielmente. Esse é o dever. E como nós desenvolvemos esse dever, construímos essa trajetória aqui, não há outro caminho, senão trabalhar para educar, né? Então, Santo Agostinho continua a mensagem: vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança que vos foi confiada? Que fizestes? E aí ele relembra: mãe, abraçai a criança que vos causa aborrecimento e dizei para vós mesmos: uma de nós duas foi culpada. Porque a convivência não começou ali. Cada um traz esse histórico. Lembrem lá da erraticidade, do começo da mensagem. Qual foi o motivo que fez
aquele espírito, escolher aquela família em especial, era um motivo de reparação. Então, a hora que tem aquele encontro, aquele contato, é muito natural e muito comum esse choque de energia, às vezes até a repulsa de um em relação ao outro, naquele enlace inicial. Mas Deus é misericordioso e bom de uma maneira tão inimaginável que coloca a criança com aquele senso de fragilidade, de necessidade, de dependência, para que esses laços maternos dissolvam toda e qualquer rusga do passado. Não é? Então não se espantem quando as crianças têm dificuldade de relacionamento nas famílias. Uma de nós foi culpada, mas não importa quem foi, porque agora é um outro momento. É o renascimento de um novo eu, não é? Como diz Paulo, é hora de despir-se do homem velho e recomeçar uma convivência pacífica. Santo Agostinho diz: merecei as divinas alegrias que Deus vos guarda, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar e amar. É para isso que renascemos, para nos aperfeiçoarmos na arte de amar. Então, é preciso que as crianças sejam educadas para o amor. O amor não é fraqueza, o amor não é fragilidade. A doçura, a educação, né, a piedade não são fraquezas, são virtudes que essa sociedade material, pautada na conquista, no vencer, tem relegado. Temos que resgatar essa brandura, essa pureza de coração, que em muitas situações é discriminada até no convívio dos jovens, não é? Como se apenas o forte, o valente, fosse nobre. Sabemos que isso é uma ilusão. Então é preciso educar as crianças para que elas cultivem essa capacidade de amar sem melindres, não é? E isso só um dia após o outro, um processo longo de educação. E não é assim que aprendemos? O exercício, repetição, exercício, repetição. Na escola não é assim que a gente faz? Lemos, temos as aulas, e depois fazemos o quê? Exercício de fixação, prova. Educar é assim. Não que seja fácil, mas é o caminho, né? É o que nos foi confiado aos pais, não é? Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons e maus, que traz da sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los, analisar, observar. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Se deixar que estas chagas terríveis se desenvolvam, não vos espantes de mais tarde ser pagos pela ingratidão. Então, todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Eis o ponto que temos que atacar nas educações, ser incisivos para que as crianças não desenvolvam o egoísmo e o orgulho, porque isso já é inerente à criatura humana, no estágio que estamos. Então, a criança já traz isso com ela, das vivências passadas. Todos nós estamos num processo evolutivo, ainda engatinhando na jornada espiritual. Esse é um mundo de provas e expiações. Então, por mais que as crianças estão retornando nessa época mais avançada do que no passado, ainda assim trazem o germe do orgulho e do egoísmo. E nessa educação isso tem que ser extirpado. É muito comum, às vezes, não por maldade, mas por desconhecimento, os pais cultivar o orgulho nas crianças como um senso de bravura, né, ou de personalidade. Já vi algumas situações, os pais vendo uma situação orgulhosa do filho, ou egoísta, né, e tentando justificar para si mesmo ali, nossa, como ele tem personalidade forte, olha, ele é tão genioso. Não, ele está sendo egoísta, está sendo orgulhoso. É necessária a correção, porque mais tarde, diz Santo Agostinho, estas chagas poderão fazer com que este filho seja ingrato para com os pais. E a ardor é imensa.
Então temos que reconhecer e lutar contra os instintos maus. Eis a ação mais difícil desse processo educativo, mas porém a mais necessária. E Santo Agostinho nos mostra que às vezes, por mais disciplinados e corretos que os pais sejam, esse resultado não é como eles gostariam. Não é? Ele explica, quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguem êxito, não tem do que se lamentar. E sua consciência pode estar tranquila. Cada um de nós sabe tudo o que fez em relação àqueles que convivem conosco. Só nós e Deus sabemos o verdadeiro esforço que fizemos. Então, quando estivermos com a consciência tranquila, que fizemos todo o bem que podia, não devemos nos queixar. Está tudo certo. Mesmo que o desfecho não seja o esperado naquele instante. E Santo Agostinho explica, quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso, de seus esforços, às vezes o filho não se tornou aquela figura que o pai idealizou, não é? Então é natural que fique com esse sentimento de amargor, de melancolia, às vezes até um sentimento de derrota. Nós temos que tentar vencer essa baixa autoestima dos pais, porque nós sabemos que o esforço foi movido pelo amor. E é isso que importa, porque Deus reserva uma imensa consolação pela certeza de que este é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia esse filho, hoje ingrato, os recompensará com seu amor. Então, olha que bênção de saber que os pais que têm esse sentimento de insucesso para com a educação dos filhos terão uma outra oportunidade, muitas outras, de recomeçar do mesmo ponto. E aí esse filho mais avançado, mais instruído, com mais experiência, terá condição de discernir o amor dos pais. E aí, mais esclarecido, devolverá este amor, recompensando os pais por toda essa dedicação. Não é? Só o Espiritismo pode nos mostrar a grandeza da obra de Deus, que nos coloca sempre passo a passo um caminho feliz. Não é? Então vamos encerrar a nossa conversa com uma mensagem de Emmanuel que trata justamente disso. No livro Nós, Emmanuel diz, a família é lavoura de luz na alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. Então é interessante o exemplo de lavoura que Emmanuel traz, porque a lavoura exige o plantio, a rega, a poda, não é? Tem uma série de fases nesse processo de cuidar para só depois ter o fruto, ter a colheita. Então, será que a nossa família não está no plantio? Será que não está na hora da poda? Então, temos que serenar o nosso coração e saber que é um processo longo de convivência, muito longo. Emmanuel continua, de quando em quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando nossa sementeira para um destino de luz mais adiante. A colheita de luz da família é mais adiante. Isso não quer dizer que não encontremos o amor agora. Encontramos sim. Diz Emmanuel, de quando em quando nós encontramos o amor na lavoura, em pleno campo da vida. Mas a verdadeira colheita é mais adiante. Sejamos fortes e constantes, para que a gente não desista no caminho, porque os frutos de luz, com certeza, nos trarão a verdadeira paz no coração. Que Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a prece de encerramento, pedindo a Deus que proteja a nossa família, que proteja cada um de nós, independente das características das nossas famílias. Que Deus abençoe, porque Deus ama a todos os seus filhos indistintamente. E nos ama também. Dai-nos força, Senhor, de entender os nossos irmãos, de entender as nossas próprias limitações, lutando contra elas,
um caminho de renovação para a luz e a paz. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Jesus. Que assim seja.